Karina sempre soube que seu lugar era no palco. Bailarina clássica, batalhou a vida inteira para sustentar seu sonho, enfrentando a dureza de uma vida simples em contraste com a grandiosidade dos teatros em que dançava. Numa apresentação decisiva, seus passos delicados e sua entrega chamam a atenção de Orlando, um magnata sedutor, dono de uma das maiores redes de investimentos do país. Rico, poderoso e acostumado a ter tudo o que deseja, ele vê em Karina não apenas uma artista, mas a mulher que desperta nele uma fome insaciável. Inscreva-se no canal, curta e comente. O teatro estava em silêncio. As luzes suaves refletiam o dourado das colunas antigas, e o murmúrio da plateia foi cessando pouco a pouco quando o som dos primeiros acordes de piano invadiu o ar. Karina, escondida atrás das cortinas pesadas de veludo, respirou fundo, sentindo o coração bater em um compasso acelerado, como se já dançasse dentro dela antes mesmo de pisar no palco. Era sua grande noite. O espetáculo reunia críticos renomados, diretores e potenciais patrocinadores. Karina sabia que precisava entregar mais que técnica. Era a sua alma que deveria brilhar em cada movimento. Do camarote principal, Orlando Monteiro observava tudo com a calma fria de um predador. O magnata de terno impecável, gravata discreta e olhar penetrante não costumava perder tempo com espetáculos artísticos. Mas havia algo naquela noite que o puxara até ali. Amigos próximos haviam falado sobre uma bailarina diferente, que encantava não apenas pela beleza, mas pela forma arrebatadora de transmitir emoção. Orlando não acreditava facilmente em encantamentos, mas estava disposto a ver com seus próprios olhos. Quando as cortinas se abriram, Karina surgiu como uma visão etérea. Vestida em um delicado colã branco, adornado de cristais, parecia flutuar sob as luzes. O público prendeu a respiração, mas Orlando foi além. Sentiu uma fisgada estranha no peito, um despertar inesperado. Ela dançava como se não houvesse plateia, como se estivesse entregue a um segredo íntimo. O arco dos braços, a curvatura do pescoço, a precisão dos pés, tudo era pura técnica, mas havia algo mais. Havia fogo. E Orlando, acostumado a lidar com cifras, contratos e mulheres que sempre tentavam agradá-lo, reconheceu algo raro: autenticidade. Karina se movia leve, mas em sua mente a tensão era imensa. Sabia que aquele poderia ser o momento de sua carreira, a chance de atrair alguém disposto a acreditar em seu talento. Ao executar uma sequência de piruetas, seus olhos se ergueram por um instante e ela o viu, o homem no camarote central. Alto, imponente, de expressão séria e olhar fixo nela. Aquela intensidade a desconcertou por meio segundo, mas ela não podia se permitir vacilar. Continuou, e a cada passo parecia dançar para ele, mesmo sem admitir isso para si mesma. Quando o espetáculo terminou, a plateia explodiu em aplausos. Karina curvou-se com elegância, o corpo trêmulo pelo esforço e pela adrenalina. Lá do alto, Orlando não aplaudiu de imediato. Apenas manteve o olhar fixo, avaliando-a como avaliaria um investimento raro. Só depois, lentamente, juntou as palmas com firmeza, chamando a atenção dos que estavam próximos. Nos bastidores, Karina respirava ofegante, bebendo água e tentando se recompor. Colegas a parabenizavam, mas seu pensamento voltava ao homem do camarote. Quem seria? Por que seu olhar parecia tão penetrante, quase possessivo? Foi então que o diretor artístico do teatro entrou apressado, trazendo notícias que fariam seu coração disparar ainda mais. Karina, há alguém que deseja conhecê-la, disse ele com um sorriso sugestivo. Orlando Monteiro, o nome ecoou como trovão. Ela já ouvira falar daquele magnata. Empresário bilionário, dono de conglomerados que iam de investimentos a propriedades de luxo. Um homem respeitado, temido e conhecido por sua vida pessoal, cercada de mistério e escândalos discretos. Karina engoliu seco, ajeitou os cabelos e, com passos contidos,
Seguiu até o salão reservado. Orlando estava de pé, as mãos nos bolsos do terno, o semblante sério. Ao vê-la entrar, seus olhos percorreram cada detalhe dela, não com vulgaridade, mas com a naturalidade de quem está acostumado a analisar profundamente tudo o que lhe desperta interesse. Senhor Monteiro, disse ela num tom educado, é uma honra. Ele a interrompeu com a voz grave, marcada por um timbre que parecia acariciar e dominar ao mesmo tempo. Orlando. Apenas Orlando. Carina hesitou, sem saber se deveria sorrir ou manter a compostura. Ele se aproximou, diminuindo a distância de forma calculada. O perfume amadeirado o precedia, sofisticado, intenso, quase inebriante. Sua apresentação foi magnífica. Disse ele com os olhos fixos nos dela. Você não dança. Você hipnotiza. Carina sentiu o rosto arder. Recebia elogios com frequência, mas de Orlando as palavras soavam diferentes, carregadas de um peso que ia além do simples reconhecimento. Obrigada, senhor. Digo, Orlando. Tentou recuperar a calma. Eu apenas tento transmitir minha paixão pela dança. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem analisa uma peça rara. Paixão, repetiu, como se saboreasse a palavra. Isso é o que falta em muitos negócios. E o que sobra em você, o silêncio que se seguiu foi carregado. Carina sentiu seu corpo reagir à presença dele de uma forma que não conseguia controlar. Orlando, por sua vez, estava fascinado. Havia algo naquela jovem que quebrava suas defesas habituais. Quero conversar melhor com você, disse ele por fim. Tenho uma proposta. Carina o encarou surpresa. Uma proposta? Mas sim. Orlando aproximou-se mais um passo, deixando-a sentir a força de sua presença. Sua arte merece o mundo, e eu tenho os meios para lhe dar isso. Ela ficou sem palavras. Não sabia se deveria se sentir agradecida, intimidada ou excitada, porque no fundo sabia que aquele encontro não era apenas sobre patrocínio ou carreira. O olhar de Orlando dizia muito mais. Pense com calma, acrescentou ele, como se tivesse lido seus pensamentos. Mas saiba, Carina, que quando quero algo, eu não desisto. A frase ecoou dentro dela como uma promessa e uma ameaça. Naquela noite, já em seu pequeno apartamento, Carina não conseguia dormir. Deitou-se exausta, ainda com o corpo dolorido do espetáculo, mas sua mente estava inquieta. Revivia o olhar de Orlando, a intensidade da voz dele, a forma como parecia invadir seus pensamentos sem pedir permissão. O celular vibrou. Uma mensagem. Um número desconhecido. Carina, agradeço pela noite inesquecível. O destino lhe deu asas. Eu posso ser o vento que fará você voar mais alto. Oh, seu coração disparou. Era só o começo. O dia amanheceu, com o sol invadindo o pequeno apartamento de Carina. Mas seu corpo e sua mente ainda estavam presos à noite anterior. As palavras de Orlando ecoavam como uma melodia perigosa. Quando quero algo, eu não desisto. Ela tentou se distrair com a rotina, preparando seu café simples, organizando a bolsa para o ensaio. Mas cada detalhe da lembrança do olhar dele insistia em retornar. A mensagem no celular, curta e implacável, permanecia acesa na tela como um feitiço. Eu posso ser o vento que fará você voar mais alto. Era poético, mas ao mesmo tempo soava como um chamado que a arrepiava. Carina sabia que não era apenas sobre sua carreira, era sobre ela. Orlando queria mais do que apenas patrocinar seus sonhos. Ele a queria. No fim da manhã, enquanto alongava-se na barra do estúdio de dança, o diretor artístico entrou com um sorriso nervoso. Carina, você recebeu um convite. Ela ergueu o rosto, surpresa. Convite? Ele entregou um envelope fino, branco, com o nome dela escrito à mão em letras elegantes. Dentro havia um cartão simples, mas de um requinte inegável. Jantar. Hoje, 20 horas. Minha cobertura. Vista-se para impressionar. Orlando. No verso, apenas um endereço em um dos bairros mais luxuosos da cidade. O coração dela disparou. Estava claro que não era um convite comum. A escolha de palavras, o tom autoritário. Orlando não pedia, ele determinava.
Karina sorriu nervosa, tentando disfarçar o turbilhão de emoções. E então, né? Perguntou o diretor. Vai, ela suspirou. Parte de si dizia que era loucura, que estava entrando em um jogo perigoso. Mas a outra parte? A outra queimava de curiosidade e desejo. Às 8 da noite, Karina estava diante do espelho. Havia escolhido um vestido vermelho simples, porém elegante, que marcava sua cintura e deixava os ombros nus. O batom da mesma cor completava a ousadia. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas que contrastavam com a simplicidade usual de seu estilo. Quando o carro enviado por Orlando estacionou diante de seu prédio modesto, ela respirou fundo e entrou. A cada quilômetro em direção ao endereço, seu coração batia mais forte. A cobertura ficava no topo de um arranha-céu de vidro. Ao chegar, foi recebida por um mordomo discreto que a conduziu até o interior. O espaço era de tirar o fôlego. Janelas amplas com vista panorâmica da cidade iluminada, obras de arte nas paredes, móveis minimalistas e sofisticados. E no centro estava ele. Orlando usava uma camisa preta sem gravata. As mangas dobradas, o corpo relaxado, mas imponente. Segurava uma taça de vinho tinto e, ao vê-la entrar, um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios. Você veio, disse como se fosse a única conclusão possível. Karina sorriu tímida. Seria difícil recusar um convite tão direto. Ele se aproximou, os olhos deslizando por ela sem pressa. Vermelho, murmurou, tocando de leve o tecido do vestido sem encostar em sua pele. Ah, a cor da tentação. Sabe que isso pode ser perigoso, não sabe? Ela riu, tentando aliviar a tensão. Então estamos em perigo. Orlando gostou da resposta. Pegou sua mão e a conduziu até a mesa, onde o jantar já estava servido. Pratos refinados, vinho importado, velas discretas que lançavam sombras sedutoras pelo ambiente. Quero brindar a você, disse ele, erguendo a taça. A bailarina que conseguiu me tirar do meu mundo de números e me fazer acreditar na beleza de um movimento. Karina corou. Não sei se mereço tanto. Merece muito mais do que imagina. Ele segurou o olhar dela com firmeza. E eu pretendo lhe dar isso. O jantar prosseguiu com conversas sobre arte, viagens, lembranças de infância. Orlando revelava pouco de si, mas fazia perguntas precisas, como se quisesse decifrá-la peça por peça. Karina, aos poucos, se esquecia da diferença social entre eles e se deixava envolver pelo magnetismo daquela presença. Havia algo nele que era diferente de todos os homens que conhecera. Não era apenas a riqueza, mas o poder natural, a forma como dominava o ambiente sem esforço, como se tudo estivesse sob seu controle. Depois do jantar, Orlando a conduziu até a varanda. O vento noturno balançava seus cabelos e a cidade brilhava aos pés deles. Ele se aproximou pelas costas, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Veja, Karina, disse em tom baixo. Lá embaixo, milhões de pessoas vivem presas a rotinas, sonhos pequenos, vidas comuns. Você nasceu para estar acima disso. Ela virou-se devagar, o coração acelerado. E você acha que pode me colocar aqui em cima? O sorriso dele foi enigmático. Eu não acho. Eu sei. A mão dele tocou o rosto dela com delicadeza, os dedos firmes traçando a linha de seu maxilar. Karina estremeceu. Era como se cada parte de seu corpo gritasse em resposta àquele toque. Orlando! Sussurrou sem saber se queria recuar ou se entregar. Ele inclinou-se mais, os lábios quase roçando os dela, mas parou a 1 centímetro de distância. Ainda não. Disse firme. Quero que você entenda. Quando isso acontecer, não haverá volta. A respiração dela estava entrecortada. Os olhos dele queimavam como fogo. E se eu não tiver medo da volta? Ousou dizer, sentindo-se arrebatada. Orlando sorriu, um sorriso lento e perigoso. Então, minha bailarina, será apenas o começo. Ele recuou, deixando-a suspensa em um turbilhão de desejo. Estendeu-lhe uma taça de champanhe e ergueu a própria. Brindemos novamente, disse com a voz carregada de promessa.
E as escolhas que mudam destinos. Karina ergueu a taça com mãos trêmulas. Ao brindar, sabia que já tinha feito a sua. De volta ao apartamento naquela noite, Karina não conseguia pensar em mais nada. Orlando não a havia beijado, mas a sensação de sua presença ainda queimava em sua pele. O corpo pedia por algo que ela mesma não ousava nomear. O celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Você dança para o mundo, mas quero que dance só para mim. Amanhã, às 21h, esteja pronta. Ela fechou os olhos, mordendo os lábios, tomada por um arrepio que percorreu cada fibra de seu ser. O jogo tinha apenas começado. O relógio marcava 20 para as 9, quando Karina se olhou pela última vez no espelho. O nervosismo fazia suas mãos tremerem, mas o reflexo que a encarava devolvia uma versão dela que raramente se via. Confiante, arrebatadora, quase perigosa. O vestido que escolhera não era dos mais caros, mas envolvia seu corpo com uma simplicidade provocante. Preto de tecido leve, deixava suas pernas à mostra e realçava o colo delicado. Prendeu os cabelos em um coque frouxo, de onde alguns fios escapavam, dando-lhe um ar de espontaneidade sensual. Pegou a bolsa pequena, respirou fundo e saiu. A cobertura de Orlando estava novamente preparada para recebê-la, mas dessa vez havia algo diferente. O ambiente estava à meia luz, iluminado apenas por velas estrategicamente posicionadas e pelos reflexos da cidade que cintilava através das enormes janelas de vidro. No centro da sala, um espaço livre havia sido aberto como se fosse um palco improvisado. Orlando a esperava, de pé, em silêncio. Vestia apenas calça social e camisa branca, sem gravata, com os primeiros botões soltos, revelando um pouco da pele. Não havia música no ambiente, apenas o som distante da cidade e a respiração contida no ar. Quando Karina entrou, ele a percorreu com os olhos de cima a baixo, como se registrasse cada detalhe. Você veio, disse num tom grave, sem ocultar o contentamento. Disse que queria que eu dançasse só para você, respondeu ela, tentando manter a voz firme. E aqui estou. Orlando fez um gesto discreto e, de repente, uma melodia suave começou a preencher o espaço. Violinos misturados a um piano profundo, criando uma atmosfera carregada de emoção. O palco é seu, Karina. Declarou ele. Mostre-me o que o mundo ainda não viu. Ela fechou os olhos por um instante, deixando a música penetrar em sua pele. O corpo começou a se mover quase por instinto, guiado não pela técnica perfeita, mas pela emoção crua que Orlando parecia despertar nela. Cada giro, cada arquejo, cada deslizar dos pés pelo chão era carregado de intenção. Não era mais a bailarina diante de uma plateia, mas uma mulher que se despia em alma para um único homem. Orlando permaneceu imóvel, observando, mas por dentro sentia uma tensão feroz. Estava acostumado a ter o controle de tudo, empresas, contratos, relacionamentos, mas diante daquela dança se via rendido. Havia poder ali, mas não era dele. Era dela. Karina se aproximava e recuava, como se brincasse com a própria coragem. Em um movimento, inclinou o corpo, os braços estendidos, o vestido acompanhando suas curvas. Em outro, girou de costas para ele, revelando a delicadeza da nuca, o arco da espinha. A respiração de Orlando se acelerava. Seu olhar era de posse, de fascínio, de fome. A música atingiu o clímax, e Karina, sem perceber, deixou escapar algo além da dança. Um gemido suave, uma entrega involuntária. Seus olhos se abriram e encontraram os dele. Foi como se uma corrente elétrica atravessasse o espaço entre os dois. Quando a música cessou, o silêncio foi absoluto. Karina ficou parada, ofegante, o peito subindo e descendo. Orlando se levantou devagar, os passos firmes em direção a ela. Você não tem ideia do que acabou de fazer comigo, murmurou, parando a centímetros dela. Eu só dancei, respondeu ela, a voz trêmula. Não, ele corrigiu, aproximando-se mais, até que o calor de seus corpos quase se tocasse.
Você se entregou, e agora me pertence. Karina sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Queria responder, mas sua boca parecia presa. O perfume dele, a proximidade, a intensidade nos olhos, tudo a dominava. Orlando levantou a mão e deslizou os dedos pela linha de seu braço, do ombro até o punho. O toque era suave, mas carregado de poder. Está com medo? Nutter perguntou a voz baixa. Não sei. Confessou em um sussurro. Acho que estou... E curiosa, ele sorriu de canto satisfeito. Curiosidade é o primeiro passo para a perdição. Sem pedir permissão, inclinou-se, os lábios roçando a pele sensível do pescoço dela, sem chegar a beijar de fato. Karina fechou os olhos, o corpo inteiro em alerta, o coração disparado. Mas de repente ele recuou. Ainda não, disse controlando-se com esforço. Você não sabe a intensidade do que está prestes a viver. Quero que escolha conscientemente. Karina o encarou, perdida entre frustração e desejo. Nunca ninguém havia despertado nela essa mistura de submissão e poder ao mesmo tempo. E se eu disser que já escolhi? Ousou, a voz quase inaudível. Orlando segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares acariciando-lhe a pele. Então prepare-se, minha bailarina, porque eu nunca faço nada pela metade. Ele a soltou, como se o autocontrole fosse a única forma de não se perder ali mesmo. Virou-se e serviu vinho em 2 taças. Brindemos, disse, oferecendo-lhe uma. As decisões que não têm volta. Karina aceitou ainda com as pernas trêmulas. Quando seus olhos se encontraram novamente, ela sabia que já estava presa, mesmo sem ter sido tocada de fato. Naquela madrugada, deitada em sua cama, Karina revivia cada instante da dança. Nunca havia sentido tamanho poder e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Nunca um homem havia a feito desejar tanto sem sequer beijá-la. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma nova mensagem. Na próxima vez, não haverá música. Só nós dois. Karina mordeu os lábios, fechando os olhos, e soube que estava irremediavelmente perdida. A noite tinha se despido de qualquer inocência quando Karina saiu do carro de Orlando. A música abafada do salão do evento de gala ainda vibrava em seus ouvidos, mas era o silêncio do coração que a incomodava. Ele não havia tentado nada além de segurar-lhe a mão, como se a simples pressão dos dedos fosse suficiente para atravessar sua pele e incendiar sua alma. E, de fato, fora Karina, caminhou apressada até seu apartamento pequeno, simples, mas cheio de lembranças. O cheiro de resina de balé ainda impregnava as paredes. Os lenços de treino estavam jogados no sofá, e o espelho com lâmpadas laterais refletia sua expressão confusa. Encostou-se contra a porta fechada, sentindo o peito subir e descer em agonia. "O que ele quer de mim?" murmurou. Orlando não era como os outros homens que a cercavam em camarins ou em bares depois de apresentações. Não havia arrogância exibida nem promessas fáceis. O magnetismo dele estava na forma como a olhava, como se fosse capaz de ver além das máscaras, além da bailarina, além da mulher que se esforçava para manter a postura. Ele via Karina inteira. Naquela mesma noite, Orlando entrou em seu apartamento luxuoso no bairro mais exclusivo da cidade. As janelas envidraçadas refletiam as luzes urbanas como um oceano de estrelas distantes. Tirou o terno com um movimento decidido e serviu-se de um copo de uísque caro. Mas o sabor, embora perfeito, não lhe dava paz. A lembrança de Karina rodopiava em sua mente como um passo coreografado que não encontrava pausa. A força delicada dela, a leveza ao caminhar, os olhos que pareciam esconder uma ferida antiga. Orlando, que tinha construído impérios de negócios e comprado tudo o que desejara, descobriu-se diante de algo inatingível, o coração daquela mulher. E havia ainda outro obstáculo. O magnata tinha segredos. Segredos que não podiam vir à tona. Na manhã seguinte, Karina acordou com o som de seu celular vibrando sobre a mesinha de cabeceira. O número desconhecido a fez hesitar, mas atendeu. "Bom dia, bailarina."
A voz grave de Orlando preencheu seu ouvido. Orlando? Ela se ergueu de imediato, ajeitando o cabelo desgrenhado. Como conseguiu meu número? Tenho meus meios. A risada dele era suave, perigosa. Estou passando para convidá-la. Hoje à noite, jantar em minha casa. Karina mordeu o lábio, lutando contra o impulso de aceitar. Eu não sei se é uma boa ideia. Venha. O tom dele era uma ordem velada, mas envolta em doçura. Preciso mostrar-lhe algo. O coração dela deu um salto. Talvez fosse uma armadilha. Talvez fosse apenas a curiosidade mais forte que o medo. De qualquer forma, no fim da tarde, Karina estava diante do edifício de Orlando, com um vestido simples e um casaco discreto. O porteiro já a esperava. Minutos depois, a porta do apartamento se abriu e lá estava ele. Orlando, descalço, com a camisa branca entreaberta, revelando o peito firme. O contraste com sua habitual formalidade a deixou sem fôlego. Bem-vinda, Karina. Ele estendeu a mão e ela entrou. O apartamento era vasto, mas não era a imponência que mais chamava a atenção. Eram os quadros espalhados pelas paredes. Pinturas de mulheres dançando, capturadas em movimento, em dor e em êxtase. Karina ficou imóvel diante de uma tela em particular. Uma bailarina ajoelhada, como se implorasse ao mundo, envolta por sombras e um feixe de luz que descia do alto. É linda, sussurrou. É você. Orlando aproximou-se por trás, sua respiração roçando a nuca dela. Mandei pintar depois que a vi pela primeira vez, naquele ensaio no Teatro Municipal. O coração de Karina disparou. Você me observava. Observava. Os olhos dele brilhavam em meio à penumbra. Desde o instante em que entrou em cena, ela se virou ofegante, presa naquela confissão. Isso é obsessão. Talvez? Orlando ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Mas eu prefiro chamar de destino. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, tenso, até que o som do vinho sendo servido quebrou o feitiço. Jantaram lado a lado, mas a proximidade era um jogo constante. Os dedos dele roçavam os dela ao passar os talheres. Os olhares se encontravam por segundos longos demais. Quando a sobremesa foi retirada, Orlando conduziu Karina até a varanda. A cidade se estendia embaixo, um mar de luzes e possibilidades. Quero que dance para mim, disse ele de repente. Karina riu nervosa. Aqui? Agora? Agora. A firmeza em sua voz não deixava espaço para recusa. Sem música, sem palco, apenas o céu noturno e os olhos dele como plateia. Karina fechou os olhos, ergueu os braços e deixou o corpo falar. Cada gesto era um segredo, cada giro uma confissão silenciosa. Orlando a observava como se estivesse diante de uma revelação divina. Quando terminou, o peito arfando, encontrou-se a centímetros dele. Orlando segurou-lhe o queixo, os olhos fixos nos dela. Você é a coisa mais bela que já vi. O beijo não veio. Ele apenas ficou ali, prendendo-a no desejo, no limite do que poderia acontecer. E então recuou. Ainda não, murmurou. Você precisa saber quem eu realmente sou. Karina sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Nos dias seguintes, a relação entre eles tornou-se um jogo perigoso de aproximação e recuo. Orlando aparecia nos bastidores do teatro, enviava flores sem bilhete, ligava nas madrugadas apenas para ouvir a voz dela. Mas sempre havia um limite que ele não ultrapassava, como se algo o impedisse. Karina, por sua vez, lutava contra a razão e a paixão. As amigas no corpo de baile começaram a notar seu sorriso distraído, sua mente ausente. A cada passo de dança, ela sentia que estava, na verdade, ensaiando para um espetáculo maior, aquele que se desenrolava em sua vida real. E então, numa noite chuvosa, Orlando a levou até um galpão afastado da cidade. Ao abrir a porta pesada, revelou um espaço amplo, iluminado apenas por refletores baixos. No centro, um palco montado, vazio, esperando. Aqui é meu segredo, disse ele. Um teatro? Karina arqueou as sobrancelhas. Um sonho. Orlando a fitou intensamente.
Construí esse lugar para você. O coração dela quase parou. A chuva batia no telhado como uma orquestra invisível. Por quê? Perguntou quase sem voz. Ele se aproximou tão perto que os lábios quase se tocaram. Porque você me inspira a viver de novo. E dessa vez, o beijo aconteceu. Ardente, inevitável, roubando-lhes o fôlego. Karina se entregou, esquecendo o mundo, esquecendo a prudência, mas no fundo, uma sombra crescia. Orlando escondia algo, e aquele segredo ainda poderia destruí-los. Karina não conseguia dormir. O corpo ainda ardia com a lembrança dos beijos de Orlando, mas era a confissão dele que se repetia em sua mente, como um refrão que ela não conseguia silenciar. Antes de você houve outra bailarina. A frase tinha o peso de uma sentença. Deitada na cama estreita de seu apartamento, ela olhava para o teto como se pudesse encontrar respostas no silêncio da madrugada. A respiração era curta e os pensamentos desencontrados. Estava envolvida em algo que a assustava e, ao mesmo tempo, a atraía como um ímã impossível de resistir. Orlando era um homem com segredos. E cada segredo revelado parecia puxá-la ainda mais fundo para o abismo dele. Do outro lado da cidade, em seu apartamento de vidro e mármore, Orlando também permanecia desperto. Andava de um lado para o outro, a camisa parcialmente aberta, a gravata largada no sofá. Nas mãos, um copo de uísque quase intacto. Ele sabia que sua revelação poderia afastá-la, mas sabia também que não poderia continuar mentindo. Karina merecia a verdade, mesmo que isso significasse perdê-la. O nome de Helena ainda era uma ferida aberta. Uma bailarina de talento incomparável, de espírito indomável. Ele havia se apaixonado por ela de uma forma que o consumira. Mas junto com a paixão veio a tragédia. A morte dela durante uma apresentação não fora apenas um acidente. Para muitos, fora consequência direta da pressão e da obsessão dele em querer sempre mais, em exigir o impossível. E agora, olhando para Karina, Orlando temia que a história se repetisse. Na manhã seguinte, Karina chegou cedo ao teatro para ensaiar. Queria se perder nos movimentos, usar a dança como refúgio contra os pensamentos turbulentos. Girou, saltou, deslizou pelo palco vazio. Seus pés obedeciam. Mas sua mente se perdia na imagem de Orlando, os olhos intensos, as mãos firmes, a voz que soava como uma ordem disfarçada de carícia. Quando terminou a sequência, ofegante, percebeu a presença dele. Orlando estava sentado na plateia, observando-a em silêncio. "Você está me perseguindo?" Ela perguntou entre irritada e nervosa. "Estou tentando entender por que você insiste em fugir." Ele respondeu, a voz baixa, mas carregada de intensidade. Karina desceu do palco, secando o suor da testa com a toalha. "Porque tenho medo, Orlando. Medo de me perder em você. Medo do que pode acontecer." Ele se levantou e caminhou até ela. "Eu também tenho medo, Karina, mas já não consigo me afastar." Os olhos dela se encontraram com os dele, e por um instante o mundo pareceu suspenso. O cheiro de resina misturado ao perfume dele, o silêncio pesado do teatro, tudo conspirava para aproximá-los ainda mais. E, de repente, estavam próximos demais. Orlando ergueu a mão e segurou o rosto dela, o polegar acariciando sua pele delicada. "Diga para eu parar, e eu paro", murmurou. Karina fechou os olhos. "Eu não consigo." O beijo veio urgente, faminto, roubando o fôlego dos dois. Karina se agarrou à camisa dele, sentindo o tecido contra os dedos trêmulos, enquanto Orlando a puxava contra si, como se quisesse fundi-la ao próprio corpo. A intensidade era quase insuportável, e por um instante ela esqueceu todos os medos. Horas depois, estavam sentados no camarim, ainda ofegantes, os corpos colados, como se tivessem atravessado uma tempestade juntos. Orlando acariciava-lhe os cabelos, e Karina repousava a cabeça em seu ombro. "Você me disse que Helena morreu em um acidente", começou ela, hesitante. "Mas eu quero saber a verdade, Orlando. Quero saber tudo." Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse travando uma batalha interna. "A verdade é que eu a amava,
mas transformei esse amor em obsessão. Exigi dela mais do que deveria. Pressionei além do limite. Quando o acidente aconteceu, muitos culparam a companhia, outros culparam o destino. Mas eu sempre soube que a responsabilidade era minha. Você não a matou. Karina protestou, segurando-lhe a mão. Não pode carregar essa culpa sozinho, mas eu carrego. Ele respondeu com firmeza. E é por isso que tenho medo de você. Você me faz sentir a mesma chama, a mesma necessidade. Tenho medo de perder você também. Karina o encarou, o coração apertado. Então não me perca. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma promessa impossível de ser quebrada. Nos dias seguintes, o vínculo entre eles se intensificou. Orlando começou a aparecer nos ensaios com mais frequência, ora observando em silêncio, ora aplaudindo discretamente. Karina, por sua vez, encontrava nele não apenas um admirador, mas alguém que parecia compreender cada gesto, cada expressão sua. À noite, se encontravam em segredo no teatro escondido de Orlando. Ali, entre refletores apagados e o eco dos passos no palco, viviam momentos de paixão que a deixavam sem ar. Os beijos se tornavam mais profundos, os toques mais ousados, como se o desejo que sentiam fosse impossível de conter. Karina se descobria em Orlando. Descobria uma mulher que não era apenas bailarina, mas amante, confidente, cúmplice, mas a sombra do passado não desaparecia. Uma tarde, enquanto deixava o teatro após os ensaios, Karina encontrou um envelope deixado em sua mochila. Dentro havia uma fotografia antiga de Helena em pleno palco, sorridente, com uma dedicatória no verso: "Para Orlando, meu tudo e minha perdição." Karina estremeceu. Não havia assinatura, mas o recado era claro. Alguém queria lembrá-la de que ela não era a primeira. Naquela noite, encarou Orlando com a fotografia nas mãos. "Quem deixou isso?" perguntou a voz trêmula. Ele pegou a foto e examinou-a com o semblante fechado. Eu não sei. Mas sei que há pessoas que nunca me perdoaram pelo que aconteceu com Helena. E se tentarem me afastar de você?" Ela questionou, sentindo o medo crescer. Orlando se aproximou, os olhos faiscando determinação. "Então que tentem. Porque desta vez, Karina, eu não vou abrir mão." Ele a beijou novamente, com a força de quem queria selar não apenas uma promessa, mas uma guerra contra o destino. Enquanto isso, nas sombras, alguém observava os passos dos dois. Alguém que acreditava que Karina estava correndo para o mesmo fim que Helena. Alguém disposto a tudo para impedir que a história se repetisse. Karina acordou com a sensação de estar sendo observada. O coração batia acelerado e, por um instante, ela acreditou ouvir passos no corredor do prédio. Levantou-se e correu até a porta, mas, ao abri-la, não havia ninguém. Apenas o silêncio da madrugada e o cheiro distante de chuva no ar. O envelope com a fotografia de Helena ainda estava em cima da mesa. Desde que o encontrara, a paz havia se tornado um luxo inalcançável. Não importava quanto Orlando a envolvesse com beijos, promessas e abraços fortes, o fantasma de Helena parecia estar sempre entre eles, pairando como uma sombra indesejada. Naquela manhã, Karina se atrasou para o ensaio. Ao entrar no teatro, encontrou Orlando já à sua espera, sentado na plateia, o semblante sério. "Você não dormiu." Ele constatou apenas pelo olhar cansado dela. "Tive uma sensação estranha." Karina hesitou, mas acabou desabando. "Orlando, acho que alguém me segue." Os olhos dele se estreitaram. Desde quando?" "Desde a foto," respondeu mordendo o lábio. "Ontem à noite ouvi passos no corredor, mas quando olhei não havia nada." Orlando se levantou, caminhando até ela com passos decididos. "Se alguém está tentando nos intimidar, vai se arrepender." Ele a segurou pela cintura, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Mas Karina sabia que nem o poder e o dinheiro dele poderiam deter fantasmas. 2 dias depois, a ameaça deixou de ser apenas um sussurro. Após o ensaio, Karina encontrou no camarim um buquê de rosas vermelhas.
No primeiro instante, pensou que fosse mais uma das surpresas de Orlando, mas ao retirar o cartão, sentiu o sangue gelar. As rosas também têm espinhos. Cuidado para não se ferir como Helena. Karina deixou o cartão cair, as mãos trêmulas. Correu até Orlando, que a esperava do lado de fora. Quando ele leu a mensagem, a expressão dele se transformou em fúria. Malditos! Murmurou. Eles não vão parar. Eles? Karina insistiu. Quem são, Orlando? Ele respirou fundo, como se tivesse chegado a hora de uma nova revelação. O irmão de Helena nunca me perdoou. Sempre acreditou que eu a levei à morte. Desde o acidente, ele me culpa por tudo. E acha que é ele quem está fazendo isso? Karina perguntou com a voz embargada. Tenho quase certeza. Orlando respondeu. Rafael era obcecado pela irmã e me odiava por tê-la amado. O nome soou como uma sentença. Rafael. Karina não o conhecia, mas já o temia. Naquela noite, Orlando a levou para sua cobertura. Você não pode ficar sozinha, disse determinado. A varanda envidraçada refletia as luzes da cidade, mas dentro do apartamento o clima era outro. Karina estava nervosa e Orlando inquieto. Ele tentou distraí-la, preparando um jantar simples, diferente dos banquetes que costumava oferecer. Enquanto cortava os legumes, ergueu os olhos para ela. Preciso que confie em mim, Karina. Eu sei que o passado me condena, mas não vou deixar que nada aconteça com você. Karina se aproximou, tocando-lhe a mão. Eu confio, Orlando. Só tenho medo. Ele a puxou contra si, envolvendo-a em um abraço que parecia querer apagar o mundo. E pela primeira vez, desde a ameaça, Karina conseguiu respirar em paz. O jantar terminou, mas a tensão não. Sentados no sofá, os corpos próximos, as respirações entrecortadas, o desejo se fez inevitável. Orlando a beijou com urgência, como se quisesse provar que ela era real, que ainda estava ali. As mãos dele percorreram-lhe as costas, os cabelos, a cintura. Karina se entregou, deixando o medo se dissolver em cada toque. A noite se tornou um refúgio de paixão. Entre lençóis de seda, Orlando se mostrou mais vulnerável do que nunca, e Karina mais ousada do que jamais imaginara ser. A cada beijo, a cada sussurro, eles se uniam como se o mundo pudesse desmoronar a qualquer instante. E talvez pudesse. Na manhã seguinte, Orlando saiu cedo para uma reunião urgente. Karina permaneceu no apartamento, tentando se recompor. Preparava café quando ouviu um barulho vindo da sala. Assustada, largou a xícara e correu até lá. Encontrou a porta da varanda entreaberta. O coração disparou. Sobre a mesa de centro havia outro envelope. Dentro, uma única folha de papel com letras recortadas de revista. Helena também confiou nele. Karina sentiu as pernas fraquejarem. Quando Orlando voltou, horas depois, encontrou-a sentada no sofá, ainda segurando o bilhete. O rosto dela estava pálido e os olhos marejados. Eles entraram aqui, Orlando. A voz dela quase não saía. Aqui, no seu apartamento, ele pegou o bilhete e o rasgou com raiva. Isso já passou dos limites. O que vamos fazer? Karina perguntou desesperada. Orlando segurou-lhe as mãos. Vamos enfrentar. Mas para isso, você precisa estar comigo de verdade. Sem medo, sem reservas. Karina o encarou, o coração em chamas. Estou com você, Orlando. Mas e se esse homem não parar? Ele se aproximou, encostando a testa na dela. Então eu o farei parar. Dias depois, a ameaça deixou de ser apenas recados. Karina ensaiava sozinha, tarde da noite, quando as luzes do teatro se apagaram de repente. Um frio percorreu-lhe a espinha. Olhou em volta, mas o palco estava mergulhado na escuridão. De repente, ouviu passos. O som ecoava pelas paredes. Quem está aí? Gritou a voz trêmula. Um vulto surgiu na lateral do palco. Alto, ombros largos, olhar duro. Você não deveria estar com ele, disse o estranho, a voz carregada de rancor. Ele destrói tudo o que toca. Karina recuou, assustada. Você é Rafael? O homem não respondeu, mas o silêncio foi suficiente. Eu não sou Helena. Karina gritou, tentando soar firme.
E Orlando não é o mesmo homem de antes. Rafael deu um passo à frente, o rosto iluminado pela pouca luz que vinha da saída de emergência. Os olhos estavam vermelhos, cheios de ódio. Ele vai te destruir também. Karina mal teve tempo de reagir quando Orlando entrou no teatro acompanhado de 2 seguranças. Largue-a! A voz dele ecoou como um trovão. Rafael recuou, os punhos cerrados. Você não merece nada disso, Orlando. Nem ela, nem o perdão. Os seguranças avançaram, mas Rafael desapareceu pelas sombras, rápido demais. Orlando correu até Karina, abraçando-a com força. Eu disse que não deixaria nada acontecer com você. Ela se agarrou a ele, ainda tremendo. Ele vai voltar, Orlando a encarou, os olhos faiscando. Nanadurs, então que volte. Mas desta vez estarei pronto. Naquela noite, de volta ao apartamento, Karina se deixou levar pelo abraço dele, encontrando na paixão a única maneira de silenciar o medo. Orlando a tomou nos braços como se ela fosse a única verdade capaz de salvá-lo de si mesmo. E entre carícias intensas, beijos profundos e promessas murmuradas na penumbra, eles se uniram como se fosse a última vez. Mas, do lado de fora, nas sombras da cidade, Rafael planejava seu próximo passo. E o jogo ainda estava apenas começando. A tempestade caía intensa sobre a cidade. Relâmpagos riscavam o céu, e a chuva batia com força contra as janelas do apartamento de Orlando. Karina sentia-se inquieta, como se o temporal refletisse exatamente o turbilhão dentro de seu coração. Desde o último encontro com Rafael, o irmão de Helena, cada instante parecia carregado de tensão. Ela não sabia quando ele poderia aparecer novamente, mas sentia que o perigo estava sempre à espreita, pairando sobre eles. E, ao mesmo tempo, Orlando continuava ali, forte, protetor, consumindo cada pedaço de sua mente e de seu corpo. Orlando entrou no apartamento naquela noite mais cedo que de costume. Seus olhos escuros estavam fixos, os punhos cerrados. Karina percebeu de imediato que algo mudara. Havia urgência na maneira como ele se movia, um peso no ar que não podia ser ignorado. Ele vai tentar algo mais, disse Orlando sem rodeios, a voz carregada de determinação. Não podemos mais esperar. Quem? Karina perguntou, o coração disparado. Rafael, respondeu aproximando-se dela. Ele acredita que destruir-me é a única forma de vingar Helena. E você? Você é o alvo agora. Karina sentiu o medo subir. Mas por que comigo? Não, mas porque você representa tudo que eu jamais tive direito de proteger com Helena. Orlando segurou o rosto dela entre as mãos, aproximando os lábios dos dela. Não posso deixá-la ferir-se, Karina. Nunca. O beijo que se seguiu foi urgente, quase desesperado. Cada toque parecia carregar não apenas desejo, mas também a promessa silenciosa de proteção. Karina se entregou, deixando-se guiar pela intensidade dele, ignorando o medo por alguns instantes preciosos. Na manhã seguinte, Orlando planejou a ação. Ele não podia mais esperar que Rafael agisse sozinho e decidiu confrontá-lo. Karina insistiu em acompanhá-lo, embora ele relutasse. Não posso permitir que você se coloque em perigo, disse ele segurando-lhe as mãos. Estou com você, ela respondeu com firmeza. Se vamos enfrentar o passado, enfrentemos juntos. Orlando suspirou, incapaz de resistir à determinação dela. Então que seja assim, eles chegaram ao velho teatro abandonado nos arredores da cidade, o local onde Rafael realizava suas ameaças. A estrutura estava coberta de grafites e pichações, janelas quebradas e portas rangendo com o vento. O cheiro de mofo e poeira preenchia o ar, mas Karina manteve-se firme ao lado de Orlando. Ele não vai gostar de nos ver juntos, Orlando murmurou. Prepare-se. Enquanto avançavam pelo corredor escuro, sons de passos ecoavam. Alguém os observava. Karina sentiu a adrenalina percorrer cada nervo do corpo. Orlando segurou sua mão e o toque transmitiu força e coragem.
De repente, Rafael surgiu do lado de fora de um palco improvisado, uma sombra alta e imponente, os olhos ardendo de ódio. Então vocês decidiram aparecer, disse Rafael, a voz carregada de rancor. E acham que podem escapar da sombra de Helena? Não estamos aqui para fugir, Rafael. Orlando respondeu firme. Estamos aqui para terminar isso. Rafael riu, cruel e nervoso. Terminar? Ainda nem começou. Karina sentiu o coração apertar. Ele avançou de forma ameaçadora, mas Orlando se posicionou à frente dela, protegendo-a como se fosse uma barreira humana. Você não vai tocar nela. A voz de Orlando era um aviso gelado. O confronto foi tenso. Rafael fez um movimento rápido, tentando empurrar Orlando, mas este bloqueou com firmeza. O teatro ecoava os sons de passos e respirações aceleradas. Karina, apesar do medo, percebeu que sua dança, todos os anos de disciplina e agilidade, poderiam ajudá-la. Com um impulso, ela se afastou da linha de ataque, movendo-se com graça e precisão, distraindo Rafael o suficiente para que Orlando conseguisse desarmá-lo fisicamente e imobilizá-lo. Cada gesto parecia coreografado, uma mistura de luta e dança que os envolvia em tensão quase cinematográfica. Você não entende, gritou Rafael tentando se soltar. Ela não é você. Karina é minha escolha. Orlando respondeu, a voz carregada de possessividade e amor. Você não tem poder sobre isso. O olhar de Karina encontrou o dele, e em seus olhos ela viu algo que a fez tremer. Não apenas proteção, mas um desejo avassalador de tê-la só para ele, de apagá-la de qualquer sombra do passado. Quando Rafael finalmente foi contido pelos seguranças que Orlando chamara previamente, o teatro voltou ao silêncio. A tensão caiu como uma cortina pesada. Karina e Orlando permaneceram ali, lado a lado, respirando pesadamente, a adrenalina ainda pulsando em cada veia. Está tudo bem agora, disse Orlando, segurando-a firme. Ele não vai mais te machucar. Karina descansou a cabeça em seu peito, sentindo a força dele, a proteção e a presença que a consumiam. Eu senti medo, murmurou quase inaudível. Eu senti também, respondeu Orlando, beijando-lhe o cabelo. Mas cada segundo de medo valeu a pena porque você está aqui, comigo. E então, no silêncio do velho teatro, eles se entregaram novamente. O beijo foi mais intenso do que nunca, não apenas pela paixão, mas pela emoção de sobreviverem juntos à ameaça. Os corpos se moldaram com urgência, mãos explorando, abraços apertados, gemidos sufocados, ecoando pelas paredes. Karina sentiu-se completamente envolvida, não apenas no desejo, mas na sensação de segurança e pertencimento. Orlando, por sua vez, mostrava-se mais vulnerável e feroz do que nunca. Amor, possessividade e desejo fundidos em um só. Quando finalmente se separaram, ainda ofegantes, Orlando segurou o rosto dela com firmeza. Nunca mais vou deixá-lo chegar perto de você, disse, olhos faiscando de intensidade. Nem eu quero que se afaste. Karina respondeu, sorrindo entre lágrimas. Quero estar com você. Mesmo que isso signifique enfrentar qualquer sombra, o magnata sorriu, puxando-a para mais um beijo, agora calmo, íntimo, mas carregado de promessas silenciosas. E, enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, eles permaneceram abraçados, sentindo que nada, nem mesmo as sombras do passado, poderia separar aquele amor intenso, ardente e inevitável, mas no coração da cidade, em algum lugar nas sombras, Rafael ainda planejava. E a sensação de perigo nunca desapareceria completamente. A cidade despertava lentamente, mas Karina não conseguia abrir os olhos. As lembranças da noite anterior a consumiam. Orlando havia enfrentado Rafael, a ameaça finalmente controlada, e ainda assim o coração dela não se acalmava. O medo do passado, a lembrança de Helena, tudo se misturava com a sensação arrebatadora de pertencimento que sentia ao lado dele. Ela se levantou
sentindo o corpo dolorido e ainda marcado pelos abraços e beijos de Orlando. Cada toque, cada sussurro permanecia vivo em sua pele. O cheiro dele ainda pairava pelo quarto, e o calor de seu corpo parecia gravado na memória. Orlando entrou silencioso, sem aviso. A camisa estava aberta, os cabelos ainda úmidos da chuva da noite anterior. Ao vê-la, um sorriso suave se formou nos lábios dele, mas os olhos ainda carregavam a intensidade de quem enfrentou não apenas um homem, mas um passado inteiro por ela. "Bom dia, bailarina", murmurou aproximando-se. "Bom dia, magnata." Ela respondeu com um sorriso tímido, mas apaixonado. Ele segurou sua mão e, com um gesto firme, puxou-a para perto. "Está pronta para enfrentar o mundo?" "É contigo sempre", disse Karina, apoiando a cabeça no peito dele. Naquele dia, Orlando resolveu que era hora de encerrar de vez qualquer ameaça. Com a ajuda de advogados, policiais e contatos estratégicos, ele traçou um plano para garantir que Rafael não pudesse mais se aproximar de Karina. E quando o encontro finalmente aconteceu, foi breve, tenso e definitivo. "Isso acaba aqui", disse Orlando, olhando nos olhos do homem que carregava o ódio da irmã. "Nunca vou perdoá-lo." Rafael respondeu, a voz carregada de rancor. "Talvez não." Orlando disse com calma mortal. "Mas você vai aceitar que ela está segura." O olhar de Orlando era firme e sua postura inquebrável. Rafael finalmente percebeu que havia perdido a batalha. E embora continuasse com o rancor, não poderia mais machucar ninguém. Com a polícia e medidas legais, ele foi obrigado a se afastar. Quando Rafael desapareceu do horizonte de suas vidas, Karina sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Pela primeira vez, respirou sem medo. Com a ameaça eliminada, Orlando decidiu que era hora de mostrar a Karina que o mundo deles poderia ser intenso, mas seguro. Ele a levou para um local que ele conhecia desde o início de seus encontros secretos. Uma mansão afastada, à beira de um lago cristalino, cercada por florestas densas e flores que perfumavam o ar. "Aqui ninguém pode nos tocar", disse ele, observando-a maravilhada. "Este lugar será nosso refúgio." Karina sentiu o coração disparar. "É lindo." Orlando segurou-a pela cintura, aproximando os lábios dos dela. "Mas ainda mais bonito é tê-la aqui comigo." E naquele instante, sem nenhum obstáculo, sem sombras do passado, eles se entregaram completamente. Os corpos se entrelaçaram, queimando com a paixão contida por meses, anos de desejo reprimido e medo de perda. Cada beijo, cada toque era uma promessa de amor absoluto. Os lençóis eram testemunhas de uma entrega total. Karina explorava Orlando com a curiosidade da primeira vez, mas com a confiança da última. Orlando, por sua vez, era intenso, possessivo e delicado ao mesmo tempo, guiando cada momento, tornando-os únicos, inesquecíveis. Após horas de paixão, eles descansaram nos braços um do outro, observando o lago refletir a luz do entardecer. A sensação de vitória era mais do que superar a ameaça. Era a conquista do direito de amar livremente, sem medo, sem culpa, sem passado para assombrar. "Nunca pensei que poderia me sentir assim", disse Karina, a voz suave, os olhos marejados. "Completa, inteira, amada de verdade." Orlando beijou-lhe a testa, os cabelos, os lábios. "Você me transformou. Antes de você, eu era apenas poder, dinheiro, obsessão. Com você, aprendi a ser homem, a proteger, a amar de verdade." Ela sorriu, sentindo a certeza de que nada poderia separá-los. "Então vamos começar de novo. Sempre", respondeu Orlando, puxando-a para mais um beijo, agora lento, cheio de ternura e promessa. Nos dias seguintes, eles se entregaram a uma rotina de prazer, descobertas e cumplicidade. Karina continuava seus ensaios, mas agora com Orlando sempre ao lado, apoiando cada passo, admirando cada movimento. A cada giro, cada salto, ele se perdia nela e ela nele. As noites eram de entrega total, mas também de risos, conversas profundas e sussurros de futuro. Orlando apresentou Karina a seus mundos de negócios e poder,
mas também aos lugares mais secretos de sua vida, incluindo o teatro secreto que ele construíra. Agora transformado em um templo de paixão e arte, aqui você é livre, disse ele, observando-a dançar, os olhos faiscando de desejo e orgulho. E eu sou seu completamente. Karina sorriu, girando para ele, sentindo cada músculo do corpo vibrar com a dança e a presença dele. E eu sou sua, sempre. Finalmente, chegou o dia em que Orlando decidiu transformar tudo em público. Em uma festa exclusiva, rodeados de amigos e familiares próximos, ele declarou seu amor diante de Karina e do mundo. Karina, você não é apenas a mulher que amo. Você é minha vida, minha inspiração, minha razão de existir. Quero passar cada dia ao seu lado, enfrentando qualquer sombra, qualquer medo. Você aceita ser minha para sempre? As lágrimas escorreram pelo rosto de Karina. É sim, Orlando, respondeu com a voz embargada, mas cheia de certeza. O beijo que se seguiu foi celebrado por todos ao redor, mas para eles não havia ninguém mais no mundo. Cada toque era íntimo, cada abraço absoluto. Mais tarde, na privacidade do teatro secreto, Orlando e Karina celebraram sua união com uma intensidade que transcendia qualquer desejo terreno. Entre lençóis, velas e sussurros, entregaram-se à paixão sem restrições, explorando cada nuance do amor que construíram, cada cicatriz do passado transformada em força e entrega. Nós sobrevivemos a tudo, murmurou Karina, exausta, mas sorrindo. Sim, respondeu Orlando, segurando-a firme, os corpos ainda entrelaçados. E agora nada pode nos separar. O passado, com suas sombras, havia sido finalmente vencido. Rafael não era mais ameaça. Helena era apenas lembrança distante. E a paixão que os unia era imbatível. No silêncio do teatro, ao som do vento nas cortinas e da chuva suave que ainda caía lá fora, Orlando e Karina selaram seu destino. Unidos, apaixonados, livres. Eles eram finalmente um só, poder, desejo, amor e redenção fundidos em uma só chama. E enquanto a cidade continuava seu ritmo lá fora, eles permaneceram ali, completamente entregues, absolutamente vivos, completamente consumidos pelo amor que jamais terminaria.